Muito boa noite a todos. Olha só, que bom estar de volta aqui em San Antônio, aqui no Texas. Bom rever as pessoas que eu conheci no passado, pessoas novas também. Ano passado eu estava sem voz, não sei se vocês se algum, quem estava se lembra, claro. Agora eu estou com voz, olha que coisa boa. Tudo voltando à normalidade, né? Que maravilha. E o nosso tema de hoje é um tema que eu ofereci a Solange alguns temas para que nós conversássemos aqui um pouquinho, tentássemos entender um pouco mais de como aplicar essas questões tão importantes do espiritismo no nosso dia a dia. E esse aqui foi um tema que chamou a atenção dela, assim, esse aqui parece interessante. É um tema legal e ele tem uma pergunta ali. O que temos, no plural nós, o que nós temos ofertado? E a minha ideia é fazer uma passagem aqui, um tour por várias mensagens espíritas, várias mensagens também da Bíblia, para que nós entendamos como que essa questão da oferta funciona, tanto nas nossas vidas quanto na vida das outras pessoas que nos rodeiam, porque nós estamos sempre interligados. Todos somos espíritos aqui num planeta chamado Terra, todos somos irmãos e irmãs, filhos, porque somos filhos de um mesmo Pai, com P maiúsculo, que é pai e mãe na verdade, né? Deus é tudo. Mas utilizando a mesma linguagem, a gente fala Pai. E a verdade é que, como eu gosto de falar, e eu sempre cito isso porque para que a gente venha com a mentalidade certa para ouvir as palavras, as palestras espíritas, no meu entender, elas têm dois propósitos concomitantemente. Primeiro, na verdade o primeiro são os dois Is. O primeiro é de instruir. Eu acho que as palestras espíritas elas têm que trazer uma instrução, elas têm que trazer um conhecimento para as pessoas que estão aqui ouvindo, para as pessoas que estão ouvindo depois online, para os desencarnados que também estão aqui ouvindo. Trazer uma instrução no sentido dos conhecimentos que o Espiritismo já nos trouxe. E elas têm o outro I, que é o outro propósito, que é o de inspirar. Eu acredito que as palestras espíritas, todas elas têm uma instrução, uma inspiração, que vão ali hand in hand, como a gente fala ali em inglês, e para inspirar, para que a gente faça essa mudança interior, para que a gente faça esse movimento no caminho certo. Essa de hoje eu acho que é mais do segundo I, mas eu vou deixar vocês serem os juízes disso. Primeiramente, a gente vai falar na mensagem do livro Fonte Viva, uma mensagem belíssima do Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico, e o nome da mensagem é Ninguém Vive para Si. E ele vai dizer o seguinte: queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Portanto, queiramos ou não, a nossa existência pertencerá, já pertence na realidade, craseado aqui pessoal, a aquelas pessoas que nos rodeiam. Ninguém vive para si. Isso é inclusive uma passagem que nós temos em Paulo na carta aos Romanos 14. Ninguém vive para si, ele tem essa passagem. Emmanuel então pesca essa passagem da fala de Paulo e vai discorrer toda essa mensagem no Fonte Viva sobre isso. Quando ele fala assim: milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Eu coloquei ali porque a mensagem continua. Mas só isso aqui a gente já consegue pensar. Quando nós vamos falar do que nós temos ofertado, nós já entendemos que primeiramente ninguém vive para si. No sentido de que, por mais que nós ainda tenhamos o orgulho, por mais que nós ainda tenhamos o egoísmo muito arraigados ainda em nós, e nós estamos aos pouquinhos trabalhando essa questão, mesmo aquela pessoa que é egoísta, ela vai de alguma forma ofertar algo para os outros, nem que seja uma indiferença para a pessoa do lado, nem que seja ali uma insatisfação, nem que seja um ato ali mais descabido, que seja. Mesmo a pessoa que tenta viver para si, que é egoísta, não vive de fato para si, porque estamos todos interligados. A nossa existência pertence então às existências que nos rodeiam e milhares, olha o que ele vai dizer, pessoal, milhares de olhos. Ele não fala um bocadinho, como falou o Chico, né? Cadinho. Ele fala milhares. Então são muitos olhos que observam os nossos passos e milhares de ouvidos escutam as nossas vozes, a minha, de vocês, cada um aqui, encarnado ou desencarnado. Fazendo o quê? Recebendo esses corações, então, o nosso estímulo, que vem através daquilo que nós ofertamos, pelas nossas palavras, pelo nosso silêncio, pelos nossos atos, no bem ou no mal. Então, nós estamos sempre sendo observados, nós estamos sempre ofertando algo. Aí vem a pergunta da palestra: o que nós temos ofertado? Qual que é o conteúdo da nossa oferta quando nós vamos falar disso? Porque se tem muitas pessoas nos olhando
nos escutando e muitos corações vibrando de acordo com a vibração que eu emito através das minhas palavras, dos meus pensamentos e dos meus atos, portanto, nós já sabemos que estamos interligados e estamos ofertando a todo momento. E isso traz, eu acho que essa ideia traz uma virada de chave para nós aumentarmos a nossa responsabilidade naquilo que nós fazemos a todo momento. Não só naquilo que a gente fala ou que faz até, mas naquilo que a gente pensa. Porque se tem uma coisa que o Espiritismo traz sensacional, é essa questão da responsabilidade que nós temos do nosso pensar. Entendendo como que o pensamento se propaga, como que ele, através do fluido cósmico universal, consegue alterar uma realidade nossa e a realidade dos outros, que o pensamento viaja mais rápido que a velocidade da luz e não tem problema de distância. Então nós temos a responsabilidade de ofertar e olhar o que nós estamos ofertando a todo momento, com as nossas palavras, como eu falei, os nossos atos e também aquilo que nós estamos pensando. Quando fazemos uma oração, por exemplo, estamos ofertando algo. A oração é uma oferta, uma oferenda, se a gente fosse usar uma palavra mais antiga. É uma oferenda. É quando a gente vibra o coração, levanta aquela vibração e através da palavra, seja falado ou não, porque a oração pode ser silenciosa também, mas o pensamento se propaga. E a oração então se estende, nós estamos ofertando algo que se estende muito além do que essas paredes aqui podem conter. Muito além. Então, que já comecemos a ficar com essa responsabilidade no sentido positivo, de o que nós temos ofertado. O mesmo Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, um livro belíssimo também, da mesma série ali do Fonte Viva de Mensagens, na mensagem número 123, chamada Pão Espiritual, ele busca ali uma passagem de João, capítulo 21, quando Jesus fala para Pedro: apacenta minhas ovelhas, apacenta é dar de comer, apacenta minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. Ele vai dizer assim, ó, o Cristo conta com o vosso esforço, o vosso aqui é nós, pessoal, correto, para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída com todos aguardando, porém que a mesa de vossas atitudes se mostre asseada e que o alimento de vossas palavras esteja limpo. Ele conta com o nosso esforço para que a refeição do conhecimento superior, olha aqui o jogo de palavras que ele está falando, a refeição do conhecimento, uma subjetividade aqui, superior, seja distribuída com todos, porém ele aguarda o quê? Que a nossa mesa das atitudes se mostre asseada e que o alimento das nossas palavras esteja limpo. Ele faz aqui um joguete de palavras, vamos dizer assim, um interplay aqui, né? Ele faz uma brincadeira com as palavras, mostrando como que tem essa questão de nós colocarmos uma mesa onde possui os alimentos, ali estão aqueles alimentos físicos que nós nos alimentamos, mas aqui é a mesa das nossas atitudes e o alimento das nossas palavras. Então a nossa atitude é a mesa e o alimento é o quê? O alimento é a nossa palavra que nós ofertamos às pessoas. Obrigado. Então, como que nós vemos aqui? Como eu disse, essa responsabilidade do que nós temos ofertado, porque o Mestre conta com todos nós. Todos nós. Aqui, quem é espírita, quem não é, quem se denomina, não se denomina, não importa. A verdade é que todos nós somos servidores do Cristo, sim, e nós estamos sempre trabalhando para um mundo melhor. Então pensemos o que nós temos ofertado de fato e como que está, agora usando as mesmas palavras que o Emmanuel, como que está a mesa das nossas atitudes. E como que está a palavra? Porque a mesa precisa do alimento ali em cima, senão não tem a refeição. A palavra então é a refeição. Que tipo de palavra que nós temos dado para as pessoas que nos rodeiam? Porque como nós vimos no slide anterior, queremos ou não, é da lei que nossa existência pertence à existência daqueles que nos rodeiam. Então, o que nós estamos ofertando? Ainda no mesmo livro, ele vai falar sobre a questão do livre-arbítrio. E essa questão do livre-arbítrio, ele diz o seguinte: alcançando, no entanto, a razão, por atestado de madureza própria, o espírito é chamado ao livre-arbítrio. São duas palavras que nós usamos bastante nos estudos espíritas, livros, mensagens, palestras, o que for. O tal do livre-arbítrio. Interessantemente, o Emmanuel, ele coloca isso como atestado de madureza própria. Por quê?
Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. Simples porque somos indivisíveis, o espírito é um elemento único, é indivisível, por isso que é simples, é um elemento composto, lembrando da química, elemento simples. E é ignorante por quê? Porque falta conhecimento. Então o espírito, à medida que ele vai evoluindo, ele vai adquirindo esse conhecimento, que nós já falamos no slide anterior também sobre ele. Ele vai adquirindo esse conhecimento, ele vai se lapidando interiormente, cada vez mais se melhorando, porque todos nós somos criados para chegarmos um dia a um nível de um Jesus Cristo. Primeira ordem, primeira classe, como nós temos também no Pentateuco Kardeciano. Só que até lá, nós temos uma jornada bem longa. E nós somos criados simples e ignorantes por Deus, mas nós somos imortais, o Espírito vive para sempre. E nessa jornada, nessa caminhada, o atestado de madureza própria é o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o poder de escolha. Então o poder de escolha que cada um de nós aqui tem é um atestado que o nosso espírito já percorreu um caminho. Para a gente também não ficar naquele derrotismo de eu sou horrível, eu estou muito longe de ser Cristo e tal. Sim, só que se a gente fosse tão ruim assim, a gente estava no mundo primitivo ainda, a gente não está. Já foi ali um degrauzinho acima, mas da mesma forma que o aluno da 5ª série fala, estou longe de me graduar, mas já não estou na 1ª série, nem na 2ª. Nós também, nós estamos mais ou menos na 4ª série, 5ª série. Por aí vai, né? Alguns mais à frente, né? Outros talvez não. Mas a gente vai... Dá para pensar alguns exemplos para os dois lados. Mas a gente vai, à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, da mesma forma que a criança da 5ª série, não dá para dizer que ela tem um conhecimento de uma criança da 1ª série. Ela tem mais. Só que não dá para dizer que ela conhece a mesma coisa que uma criança da 12ª série, né? O último ano do high school. Mas essa madureza própria traz o livre-arbítrio. O que isso tem a ver com a nossa oferta? Quer dizer que nós escolhemos a todo momento aquilo que nós estamos ofertando. Porque nós já temos esse atestado de madureza própria, nós já temos o livre-arbítrio de escolher como é que está a minha mesa. A minha mesa ninguém vai impor para mim, eu vou colocar a minha mesa. Eu vou colocar o alimento das minhas palavras ali. Ninguém coloca para mim, eu coloco. Ah, mas tem obsessão. Obsessão só acontece se eu deixar. Se eu estou na vibração que eu conecto e deixo acontecer. Então, pensemos nisso. Ele vai dizer, reflete, pois. O Emmanuel sempre traz essa questão educacional, quase que um chacoalhão, né? Reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal que dispões para fazer o bem, amplamente, ilimitadamente e constantemente. 3 mentes aqui. Amplamente, de uma forma que não é reduzida, de uma forma que não é limitada, por isso que ele fala ilimitadamente, e constantemente, sempre, de acordo com o livre-arbítrio. A que eu mais gosto aqui é ilimitadamente, porque alguém conhece limite para fazer o bem? Não, já fiz minha cota da semana, já fui lá e entreguei comida, não tenho mais. Cheguei no meu limite de fazer o bem. A gente ri porque é absurdo, mas é verdade. Pensemos nisso, qual que é o limite de fazer o bem? Qual que é o limite de oferecer uma palavra de consolo? De fazer um pensamento, uma oração em favor de alguém? Qual que é o limite da oração? Quantas orações a gente pode fazer por dia? 24 horas aí, certo? Então, amplamente, de várias formas, ilimitadamente e constantemente, mas tudo isso de acordo com o nosso livre-arbítrio, esse atestado de madureza do espírito que já sim conseguiu, através do esforço próprio, porque senão onde é que estaria o mérito disso, esse livre-arbítrio para poder fazer essas atitudes, para poder ofertar as coisas para o mundo da melhor forma que nós conseguimos, com o melhor daquilo que nós temos. Porque todos nós temos muito a oferecer. Muito. E a gente já oferece. Só que às vezes a gente não nota o que a gente está oferecendo. Falando em oferta, falando em formas de fazer as coisas, eu queria trazer também aqui, fazer uma pincelada com a questão da missão e do trabalho. Porque no Livro dos Espíritos nós temos essa pergunta que é interessantíssima, 573. Quando eles vão dizer assim, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, olha só, instruir é o quê? Conhecimento. Em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, e aqui fazer o bem amplamente, limitadamente, constantemente, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Até o terceiro item, são 3 itens, se a gente for parar para pensar. Até o terceiro item é uma coisa quase que, entre aspas, óbvia, mas a última parte eu quis colocar ali destacado, os 2 pontos,
para que nós entendamos também como que os próprios espíritos nos falam que a missão dos espíritos encarnados, agora aqueles encarnados que me escutam e os desencarnados que encarnarão novamente também, que a nossa missão é ajudar também, melhorar as instituições e ajudar por meio que é direto e material. Não é meio indireto. E não é só meio imaterial. Material também, como a Solange estava falando da questão das doações. A caridade, nós vivemos num mundo de matéria ainda. Nós precisamos da matéria. Ou alguém aqui não comeu algo sólido hoje, ou líquido, que seja. Alguém aqui viveu só de luz no último mês? Não, senão era um dos desencarnados, não estaria aqui sentado. Estaria já na outra falange. Nós precisamos ainda da matéria. Pode falar. O meio direto também, não sendo totalmente material, mas também uma ação seria um meio direto também. Uma ação seria um meio direto, e a ação, aqui quando eles falam direto, é que vem diretamente de você. Não é alguém pegando a sua mão e falando, não, tá aqui, dá a comida ali, ó. E a pessoa pega a sua mão e você indiretamente deu aquela comida, por exemplo. Falando uma doação material de alimento. O meio direto que ele está dizendo aqui são essas formas que nós temos de atuar no nosso ambiente, no nosso meio, de uma forma direta. As ações, por exemplo. Quando você faz uma ação no bem, você está atuando diretamente no bem. Você está fazendo uma ação caridosa de doar algo para alguém, algo material, pode ser dinheiro, pode ser uma comida, pode ser um livro, pode ser um cobertor, o que seja. É uma ação direta e material. Você está fazendo uma ação direta e material. Palavras não seria, então, um meio direto material? Palavra seria direto, mas material, aí a gente vai cair na questão da matéria do fluido cósmico universal, que também é matéria. Mas aqui na acepção do que eles estão querendo dizer, assim, ou melhor, no conceito, o material seria a questão da matéria que nós ainda precisamos na nossa missão como espírito encarnado, ajudar o nosso mundo de uma forma material também. Não é só uma forma imaterial. Mas a palavra também é direta e, de novo, aí a gente vai cair até num gray area aqui. Porque uma oração também modifica toda uma realidade, então pode ser considerado um imaterial também. Mas aqui foi para ser mais claro, eles deram assim, direto e material no sentido da matéria. Para que nós não só pensemos que são as coisas... só vou ficar fazendo coisas imateriais de forma direta. É as duas coisas, porque nós precisamos ainda da matéria. Quando você vai lá, você assalaria alguém que trabalhou para você, você está ajudando a pessoa direta e material. Claro, ajudando sim, se você deu emprego para a pessoa, você está ajudando ela de forma direta e material também. Tem muitos exemplos, né, da matéria, mas a parte material pensa assim, física, para ser mais... né, para trazer assim para o nosso dia a dia. E aí a gente pensa também na questão da ocupação, do trabalho. Falando de trabalho, né, me faz pensar na questão, por exemplo, 675 do Livro dos Espíritos, quando eles vão dizer se nós devemos entender por trabalho só as ocupações materiais. Interessante, né? Ocupações materiais, no sentido de o trabalho então é só aquilo que eu recebo algo material em troca, um salário, por exemplo. O que eles vão dizer? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. E aí eles têm uma frase que eu acho linda, que passa despercebida, que eles falam assim, ó, toda ocupação útil é trabalho. Perceba que na frase nada existe de conotação de uma troca monetária. Toda ocupação útil é trabalho. Então quando a gente tem um grupo de prece que trabalha em prol dos outros, é uma ocupação útil. Também é considerado trabalho, olha que interessante. Como a gente expande a nossa mente e também, voltando para o nosso tema, tem a ver com aquilo que nós temos ofertado. E agora para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a questão do dever, que vai dizer o seguinte: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. É do pequenininho para o muito grande. E aí o dever, essa obrigação moral que nós temos primeiro para conosco, depois para com os outros. Quando nós estamos falando da questão da oferta, o que nós estamos ofertando para o mundo, pensemos na nossa missão, como eu falei, pensemos na questão do trabalho e pensemos também na questão do dever. Qual que é o nosso dever aqui como espíritos habitantes de um planeta de provas e expiações, passando para um mundo de regeneração, e
o que eu estou contribuindo para aquilo. A obrigação moral é o meu dever, primeiramente comigo. Dizendo, em outras palavras, não adianta querer mudar o mundo lá fora e esquecer de olhar para dentro primeiro. Esquecer de olhar para dentro. O que eu preciso melhorar em mim ainda? Se a resposta é nada, parabéns, você está no mundo errado, devia estar no mundo divino. Liga para o saque, porque não tem... todo mundo tem que melhorar alguma coisa. A gente tem que olhar para dentro, então, e tentar entender aquilo que é a obrigação moral minha, primeiramente, comigo. Não adianta eu querer oferecer uma mesa das minhas ações, como nós fazendo agora um gancho daquela mensagem, os alimentos das minhas palavras, se moralmente eu não estou olhando para dentro tentando vencer aqueles fantasmas do orgulho e do egoísmo. Se eu não estou tentando me melhorar a cada dia. Porque no final, a única competição que a gente tem é conosco mesmo. É de eu ser melhor hoje do que eu fui ontem. Não importa a pessoa do lado. Eu tenho que me melhorar. Eu me melhorando, vou melhorar aqueles ao meu redor. Por isso que eu acho legal colocar isso aqui, pela questão da obrigação moral, primeiro conosco, depois para com os outros. E o dever é essa lei da vida. Porque se fosse para nós vivermos sem os outros, nós não teríamos um planeta com a quantidade de habitantes que nós temos. Cada um aqui teria o seu orbe. Um orbe por espírito. A gente está junto, tem uma lei de sociedade. Opa, então eu tenho alguma obrigação para com o outro também. Só que eu não posso esquecer de olhar para mim primeiro. Eu gosto, para quem já viu minhas palestras sabe, para quem não viu ainda, eu gosto de trazer bastante fonte diferente, para mostrar bastante livros que tem no Espiritismo, incentivar a leitura, incentivar a comprar livro na biblioteca. Esse aqui, por exemplo, já é do Ceifa de Luz, também daquela, como eu falei lá, daquela linha do Fonte Viva mesmo. O Emmanuel vai falar assim, ó, segundo é fácil de observar, estais na terra de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento, em que todos nos achamos no mundo físico ou fora dele, ou seja, encarnado ou desencarnado, mas com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes. Então, exercer o bem primeiro comigo, porque depois ele fala, tá, é uma adição, estendê-los aos semelhantes, estender o bem aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir, são sempre medidas preciosas, invariavelmente, eu adoro essa palavra, invariavelmente, em nossas próprias mãos. O nome da mensagem é esse, e é por isso que ele traz essa responsabilidade. Eu tenho uma palestra inteira sobre essa mensagem, porque é uma mensagem tão belíssima que traz essa questão da responsabilidade para nós. Tudo que nós temos aqui a oferecer, o que eu tenho ofertado, é invariavelmente conectado com o que eu tenho já nas minhas mãos. Não aquilo de, o dia que eu tiver X milhões eu vou poder ser caridoso. O dia que eu tiver 70 anos vou ter vivido bem, vou ser menos orgulhoso, menos egoísta, vou poder ser mais caridoso. Esquece. Esquece o dia de amanhã. A gente não sabe o que vem amanhã. Esquece o tempo perfeito. O tempo perfeito é agora, que é o presente. Esse é o melhor dia para fazer tudo, é hoje. O amanhã é de Deus. O passado a gente não troca mais, não muda. Então está em nossas próprias mãos, invariavelmente, fazer tudo isso aqui. Por isso que eu adoro essa mensagem, traz essa questão de responsabilidade, porque ele fala que nós temos vastas possibilidades. Então dá para ser bem criativo naquilo que nós queremos fazer para oferecer para as pessoas. O que nós temos ofertado ao mundo? O que nós temos dado ao mundo que vem de dentro? O melhor de nós? Será que nós temos dado o melhor de nós? Será que não? E se não, o que nós temos que fazer para dar o melhor de nós? Porque nós estamos todos interligados a todo momento. E invariavelmente tudo que nós temos para fazer, estender o bem aos semelhantes, está em nossas próprias mãos. Não está na mão do outro. Lembra da pergunta? Por meios diretos e materiais? A missão? É isso. Nesse livro da esperança, tem essa mensagem que por si o título da mensagem nem precisava ter o resto, já sabe. Ninguém é inútil, pronto. Esse é o título da mensagem. É isso que ela quer passar. Ninguém é inútil. Então, se alguém acha que é inútil, pode só pegar esse título da mensagem aqui e vai ver. E ele vai dizer assim, ó.
Não aguardes aparente grandeza para ser útil, para cumprir a missão que nos cabe, ou seja, aquilo que nós ofertamos ao mundo. Não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome pré-claro, uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. É isso. Não aguardes aparente grandeza para ser útil. Em outras palavras, dizendo, não aguarde você achar que tem muito para oferecer e não oferecer aquilo que você já tem. Porque todos nós temos, a realidade é que todos nós temos muito a oferecer. Mas a nossa percepção às vezes é de que não tenho que contribuir, não sei muito disso, não falo bem, não faço nada. Tem vários complexos de inferioridade aí por aí. Mas a verdade é que nós temos muito a oferecer sim, ponto. Todos nós aqui temos muito a oferecer. Mas só que às vezes a gente quer aguardar um certo, como eu falei, momento perfeito, uma grandeza. Não, quando eu tiver tal meta aqui que eu chegar, aí sim que eu vou fazer. Esquece isso. Esquece. Para cumprir a missão que nos cabe, não basta nada disso. Só o que a gente precisa é isso aqui, ó. A disciplina no lugar que nos é próprio, porque Deus não põe ninguém no endereço errado. E nós estamos da forma que nós muitas vezes pedimos para estar, com as dificuldades que nós temos, mas com o prazer de servir, com o prazer de fazer aquela oferta. Então, para que nós entendamos como que nós todos estamos interligados e todos temos tanto, mas tanto a oferecer para todos, para o mundo, para as pessoas que nos rodeiam, para as pessoas que dividem o teto conosco, para as que não dividem o teto conosco também. Nós já temos tudo isso, mas às vezes a gente fica guardando uma certa meta, um certo goal, um certo ponto que a gente chegue para achar que vai chegar lá e vai virar uma chave e vai começar a fazer. Não vai. Porque tem que começar onde a gente está. Começa onde está. Deixa que o resto Deus se encarregue. Voltando para o Fonte Viva, a gente tem essa questão do fermento. Falando de alimento, falando de oferta. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Nós não temos como saber a real influência que nós temos nas pessoas que nos rodeiam. Mas nós temos como saber, ele vai dizer aqui, a qualidade essencial daquilo que eu estou ofertando. Por isso que ele fala, cuidado com o alimento invisível que oferta aos outros, aqueles que te rodeiam. O alimento invisível do pensamento, por exemplo. Eu não tenho como saber o que meu pensamento vai de fato mudar na vida daquela pessoa que eu estou orando. Mas a verdade é que eu posso analisar a qualidade do meu pensamento naquela oração. A qualidade do meu pensamento, quando aquela pessoa vem e age comigo com intemperância, eu respondo às vezes com intemperância, ou será que eu respondo com calma, mas depois ficou só mandando pensamento negativo de raiva para aquela pessoa e ressentimento? Eu não tenho nem como saber o impacto daquele pensamento negativo também naquela pessoa, na vida dela, mas eu tenho como saber a qualidade essencial. O que é a qualidade essencial? É aquilo que eu produzo, que só eu sei a qualidade daquilo que eu estou produzindo. Por isso que eu coloquei aqui esse highlight aqui nas palavras, porque é o ponto-chave. A qualidade essencial daquilo que eu tenho ofertado. O que temos ofertado, qual que é a qualidade essencial daquilo que eu tenho ofertado, inclusive o alimento invisível, que é o pensamento. A gente não consegue ver com os nossos olhos da carne o pensamento. É um alimento invisível, mas a gente está ofertando a todo momento esse alimento. Desdobra-se, ele fala assim, desdobra-se-nos, né? Se desdobra para nós, aqui uma mesóclise, o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. O alimento invisível que eu estou ofertando invariavelmente voltará para mim, porque tem uma coisa chamada lei de ação e reação, para o bem ou para o mal. Então, se eu estou ofertando um alimento negativo, pode ter certeza que eu estou me adoecendo junto com a pessoa, que eu estou tentando adoecer, eu estou jogando um pensamento de ódio. Mesma coisa a questão positiva.
Porque as coisas todas têm ação e reação. Toda ação da minha parte, seja por um pensamento, por uma palavra ou por um ato visível, resultará numa reação. A minha ação resulta numa reação. Vai depender da qualidade essencial, o resultado daquela reação. O que será aquela reação? Por isso que ele fala, as forças que se exteriorizam de nós hoje, quando nós estamos ofertando ao mundo aquilo que nós temos, voltarão ao centro da nossa atividade amanhã. E o amanhã aqui pode ser literalmente amanhã, ou pode ser numa próxima encarnação também. Pode ser em outro momento da nossa existência. Comentário? É possível reverter isso quando a gente cometeu esse erro de ter um pensamento negativo pela pessoa. Sempre é possível tu corrigir isso. Verdade? Sempre é possível, porque, de novo, a gente não consegue mudar o passado. Mas no momento que você fala, tem que parar com isso. Deixa eu fazer uma oração aqui, deixa eu me acerenar um pouco mais, deixa eu entender o lado daquela pessoa. Enfim, estou falando alguns exemplos, né? A gente consegue ter uma reação diferente, porque a nossa ação mudou a qualidade essencial naquele momento. Então, a parte, como eu falo, esquece o passado, no sentido de não fica tão preso no passado, pelos erros do passado. Quem aqui não errou? Só Jesus não errou. Só Jesus não errou. Então, quando a gente comete um erro, a importância é a gente notar aquele erro, aceitar com humildade e dizer, tá bom, pensei muita coisa ruim para aquela pessoa, agora eu vou mudar. A partir de hoje eu vou mudar. E a reação vai ser diferente, com certeza, porque a qualidade do alimento essencial também é outra. E aí a gente tem também, falando aqui um pouquinho da nossa relação com os outros, nosso querido André Luiz, como um bom médico, ele trouxe aqui uma mensagem falada, como foi médico em vida, né? A farmácia do próximo. Olha só que interessante, pessoal. Olha, somos parte integrante da farmácia do próximo. O quê? A farmácia, sim, a farmácia, aquela que tem remédio, medicamento. Observe as reações que a sua presença provoca no semelhante. Pacifique aqueles com quem convive. Não só pela palavra, mas até mesmo pela aparência. Olha só, aparência. A aparência também. E pelas atitudes. Então não é só o que fala, mas como que você se porta, o que você faz. Pois com a simples, olha só, aproximação funcionamos como tranquilizadores ou excitantes de quem nos cerca. Quando a gente vai pensar o que nós temos ofertado, será que eu estou ofertando mais tranquilizantes ou excitantes? Será que a minha presença, os meus atos, estão causando mais um rebuliço ou estão acalmando o ambiente? Que às vezes é muito agitado. A gente é parte integrante da farmácia do próximo. Eu acho muito interessante essa analogia, que nós todos somos como medicamentos, porque pela lei que nós temos da ação e reação, pela congruência dos pensamentos, pela assimilação das ideias que nós temos uns dos outros e dos pensamentos e da energia e tudo isso, nós estamos ofertando a todo momento. A pergunta é o quê? E qual é a qualidade essencial daquilo? Mas eu achei interessante colocar essa mensagem para a gente até ter uma outra visualização de dizer, poxa, então eu sou uma farmácia ambulante de pensamentos, de ações, de atitudes, de aparência, como que eu me porto. Por quê? Porque a minha atitude, a minha aparência, a minha ação, as minhas palavras vão gerar uma reação na pessoa. E a pergunta é que tipo de reação que eu quero que ela gere? Uma reação de desconsolo, de desânimo, ou será o contrário? Uma reação do antidepressant, talvez, que vai levantar a pessoa daquela fossa. Entraria no caso a energia que a pessoa... Tudo. É. Porque o pensamento manipula o fluido cósmico universal. Então, quando eu estou pensando, modifica tudo aquilo, essa energia que a gente fala, com certeza. E aí eu trouxe aqui a questão da Bíblia também, no capítulo 21 de Lucas, falando de oferta, eu me lembrei dessa passagem, dessa senhora, por exemplo, que Jesus estava lá no templo, onde tinham muitas pessoas ricas, as pessoas vinham fazer aquelas ofertas monetárias enormes. E aí ele fala assim, olha, vem aquela senhorinha, coloca lá as 2 moedinhas, né? E ele fala assim, olha, essa moça aí, essa viúva, né, ofertou mais que todo mundo, porque todos aqueles
deixaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja, do que sobra, mas esta da sua pobreza deixou todo o sustento que tinha. Ela, com aquele pensamento que ela tinha, com a qualidade essencial, trazendo aqui de novo aquele conceito, aquele pouquinho que ela colocou, tinha uma qualidade essencial muito mais forte do que aquela que materialmente chegava com um baú de tesouros ali, e coisas muito, muito valiosas para os olhos do mundo. Ela ofertou muito mais que eles naquele momento, daquelas pessoas todas lá. Porque ela ofertou daquilo que faltava, enquanto que o resto ofertou daquilo que sobra. E aquilo que sobra não tem o mesmo mérito daquilo que falta quando a gente oferta. E aí a gente pode trazer para a nossa vida, porque não quer dizer só dinheiro aqui a oferta. Pode ser a oferta do seu tempo. Pode ser a oferta da sua atenção, do seu carinho. Pode ser a oferta de uma habilidade que você tem e você vai passar para as pessoas. Uma habilidade, uma técnica, alguma coisa que vai ajudar alguém na vida dela. Então, a gente entendendo isso, vamos compreendendo como que nós conseguimos sempre trazer para perto de nós essas passagens, tanto desses livros da bibliografia espírita, mas também da Bíblia. E falando em oferta também, essa outra passagem da Bíblia, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, pede para algo de beber. E ela fala assim, você não tem nada aí para pegar água aqui do poço de Jacó, como é que você vai... Como é que você quer água, né? Ele fala assim, ela fala assim, você é judeu, eu sou samaritana, como é que você fala comigo? Aí ele fala assim, olha, qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele, nessa pessoa, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha que belo. Então quem beber dessa água aí, uma água física, você vai ter sede de novo, porque o corpo vai necessitar daquela água física novamente. Mas a água que ele está ofertando aqui, trazendo para o nosso tema, ofertando aquela moça, falou assim, aquilo que eu tenho, inclusive se ele fala, se você soubesse quem eu sou, você ia pedir para eu te dar de beber. Essa água que eu tenho, quem beber dela nunca mais tem sede. Quem aceitar dessa minha oferta e beber essa água, nunca mais terá sede. É tão bonito essa passagem, se a gente for parar para pensar na sabedoria, na didática do nosso mestre. Naquele momento querendo falar com aquela samaritana e dizendo essa questão da oferta, como que a pessoa que aceitar aquilo que ele estava ofertando, lembremos o que? Das ações e das palavras, a mesa das atitudes e o alimento das palavras, o que o mestre está falando aqui? Aquilo que eu tenho a oferecer, se você aceitar, vai jorrar uma água de você para sempre. E não é assim que nós temos com as pessoas que são transformadas pela palavra de Jesus? Quando nós fazemos essa mudança verdadeira interna e nós entendemos que realmente essa água que ele fala não é uma água que dá sede nunca mais. Temos também aqui, falando em oferta, aquela parábola que eu gosto muito, a parábola dos talentos. Quando, bem rapidamente, né, quando o Senhor vai viajar, ele sairia em viagem, ele voltaria, deixa então ali talentos com os seus servos, com um ele deixa 5, com outro ele deixa 2, com outro ele deixa 1. Talentos era essa unidade monetária, que preguicinha, essa unidade monetária de valor elevado da época. Então, para um com 5, para outro com 2, para outro com 1 talento, de acordo com as suas capacidades. É interessante que Jesus adiciona isso, né? Então, aquele que recebeu 5 tinha capacidade de receber 5. Aquele que recebeu 1 tinha capacidade de receber 1. Ele sai, então, ele volta. Quando ele volta, eles então mostram o que eles fizeram com aqueles talentos. E um que tinha 5, vai lá, pá, coloca 10. Tá aqui, dobrei. Outro que tinha 2, pum, coloca lá 4. E ele fica muito feliz, o Senhor, com aquela oferta que eles tinham feito, né? Inclusive ele fala isso aqui, ele fala, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Olha só. E aí vem aquele que tinha 1 talentinho, coloca lá 1 talento. Que para os olhos da matéria, eu sempre gosto de falar isso, né? Para os olhos da matéria, não tem nada de errado. Se você deixar uma pessoa segurar o dinheiro seu ali, você volta, ela te dá o mesmo dinheiro, que bom, não perdeu, né? Não gastou. Mas não era isso que Jesus estava falando. Por quê? Porque ele foi lá e escondeu aquele talento com medo.
E aí é outra palestra, mas enfim, só para a gente entender como que essas ofertas passam por isso também, por aquilo que Deus nos entrega, como o Senhor entregou, confiou aqueles talentos, aquelas pessoas, e Ele espera que a gente oferte algo com aquilo, que a gente utilize aquilo que nos foi emprestado. Porque é muito claro na parábola que o Senhor sai em viagem. Quem sai em viagem volta. Ele não falou, ele doou porque ele estava morrendo, nunca mais usaria os talentos. Não, ele foi em viagem. E quando nós temos aquilo na nossa vida, nós temos tanto a ofertar que nos é emprestado pela alegria divina, pelo nosso Pai. E o que nós estamos fazendo com aquilo que nos é emprestado? Com aquilo que nós temos a ofertar que está conosco, não é nosso, está conosco também. As posses, os títulos, as habilidades, o próprio tempo. O tempo é uma concessão divina. Nós estarmos aqui agora, os encarnados, com X anos de vida, é uma concessão divina esse tempo. O que nós temos feito com essa oferta que Deus nos entregou? Como que nós temos ofertado? E aí vem o aquém também. A gente falou bastante do o quê, mas aí tem como falar do aquém também. Por quê? Porque aqui em Lucas 14 nós temos essa passagem muito interessante, que Jesus fala assim, olha, mas quando fizeres convite, chama os pobres aleijados, mansos e cegos, mancos, perdão, os mansos ainda não, os mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm o que te recompensar. Então, lembremos da qualidade essencial daquilo que nós estamos ofertando a todo momento. E aí pensemos a quem nós estamos ofertando também. Porque quando nós ofertamos àqueles que não têm como nos retribuir, é visto de uma outra forma, inclusive, porque é uma abnegação, é uma doação realmente caridosa do coração. Quando você faz algo para alguém, em palavras bem simples, quando você faz algo para alguém realmente sem esperar nada em troca. Realmente. Tá aqui, ó. Tá aqui uma coisa material, tá aqui o meu tempo, tá aqui uma palavra, tá aqui o que seja. Mas você realmente não espera nada em troca, principalmente para alguém que é muito necessitado. O que Jesus estava querendo falar aqui é quando a gente faz o nosso banquete, que a gente coloca a mesa das nossas atitudes e nós colocamos as nossas palavras, que são esses alimentos, a quem que nós estamos ofertando? Ele vai dizer que as pessoas que precisam muito daquilo, as pessoas que têm um sofrimento, porque um pobre, um aleijado, um manco e um cego têm um sofrimento. As pessoas que necessitam. Traduzindo aqui essa passagem bíblica. Então, a quem nós temos ofertados? Por quê? Porque é muito melhor dar do que receber. Nós temos isso em Atas. É muito melhor dar do que receber. Quando nós fornecemos algo, quando nós damos algo realmente sem pensar em nada em troca, aquela doação, aquela oferta muda completamente a nossa realidade, a realidade dos outros também. Porque assim nós passamos a entender como que realmente nós estamos todos interligados, como que nós todos temos sempre algo a ofertar, como que nós influenciamos diretamente na vida daqueles que nos rodeiam, através daquilo que nós somos, porque todos nós temos o que ofertar, todos nós temos algo para dar. Como diria o irmão, ninguém é inútil. Ninguém é inútil, é muito melhor dar do que receber, já falava ali em Atos, e o nosso mestre demonstrou muito isso, porque ele deu, foi crucificado. Ele não esperava receber nada. A única coisa que ele esperava é que as pessoas que ele, vamos dizer assim, uma expectativa, não era que ele esperava uma troca, mas era uma expectativa dele que as pessoas se transformassem. E se transformaram. Aquelas que estiveram com ele, depois a gente vai ver em Atos dos Apóstolos, tudo o que fizeram, como que aqueles espíritos que eram daquela forma que eram, deram um salto muito grande só por ter aceitado aquilo que ele tinha recebido e entenderam a necessidade de servir. Onde estavam? Da forma que estavam, porque cada um deles tinha suas habilidades específicas. Eles se utilizaram disso então para poder espalhar o Evangelho de Jesus. E aqui então, finalizando, a gente tem essa reflexão. Trouxe algumas coisas para nós refletirmos aqui. Qual alimento nós temos ofertado? O que nós temos ofertado? Qual que é a qualidade essencial dos meus pensamentos, das minhas palavras e das minhas ações? São esses 3 itens. As ações, as palavras e os pensamentos.
Qual que é a qualidade essencial delas? O que eu tenho ofertado? Qual que é o alimento que eu estou colocando na minha mesa, na oferta? De qual forma nós temos ofertado? Em qual momento? Será que só nos momentos perfeitos ou ideais? Ou será que é da forma que nós estamos onde nós estamos? Como está? Eu coloquei aqui. São reflexões que eu trouxe para nós todos. A nossa mesa de atitude é a limpeza das palavras, aqui trazendo aquilo que eu mencionei da mensagem do Emmanuel, lá no começo. A quem que nós temos ofertado? Será que nós só ofertamos aqueles que nós, de alguma forma, mesmo que lá no fundinho esperamos algo em troca por ter ofertado aquilo? E se sim, o que é essa troca? Qual que é o teor daquela troca, daquele alimento que eu estou ofertando? E a quem? Será que eu estou só me limitando a ofertar aqueles que também ofertam algo a mim? Primeiramente, pode ser, mas será que é só isso? Ou será que eu oferto a todos aqueles que necessitam daquilo que eu já tenho a oferecer? E não pensemos, é muito importante isso, não pensemos que, primeiramente, ninguém é inútil, né? Como o próprio Emmanuel fala, não pensemos que nós não temos nada a ofertar. De fato, todos nós temos algo a oferecer, mesmo que pareça pequeno, mesmo que você ache que não tem importância nenhuma. A gente não tem como mensurar a importância daquilo que a gente faz, daquela oração que a gente manda. A gente não tem como pensar nisso. Inclusive, a Solange mencionou, é um dos motivos que eu comecei o podcast, por exemplo. Podcast, como ela falou, Companheiro Espírita, depois eu mostro para vocês, para quem não conhece ainda, o Spiritist Companion, porque era uma coisa que eu tenho para ofertar para o Espiritismo. É mais uma forma de estar falando de Espiritismo, ajudando na disseminação da doutrina, trazendo uma parte aplicada para nossas vidas, para não ficar só no belo, no filosófico, trazendo uma parte aplicada para as nossas vidas. Ah, é pouco? É pouco. Não tem problema, pode ser pouco. Porque se eu for esperar, não, vou esperar quando meus filhos já tiverem crescido, eu vou estar aposentado, eu vou ter bastante tempo para gravar os podcasts. Tá? Não, eu vou fazer tempo no meu dia a dia corrido para poder gravar, para poder escrever os episódios, para poder ofertar para as pessoas e sei lá para onde que vai chegar, não tem problema. Se uma pessoa escutou, eu já ganhei aquela 1h30, 2 horas que eu gastei na semana para fazer aquilo. É o que a gente tem, onde a gente tem. Eu tenho facilidade com tecnologia, eu gosto de falar de espiritismo, então pronto, fazer isso aí. Eu estou dando esse exemplo porque é uma coisa assim, tão simples e ínfima, mas é o que a gente tem. Se a gente for ficar esperando tudo acontecer da forma e as estrelas se alinharem, a gente nunca faz nada. Ponto, nunca faz nada. E aí a gente vai fazer o quê? Vai ver uma vida e vai olhar para trás e falar, devia ter feito antes. Agora eu estou pior do que eu estava antes. Estou com menos tempo do que eu estava antes. Agora a tecnologia está mais avançada do que eu sabia na época que eu sabia, que eu podia ter gravado, enfim. Cada um pode pensar para si o que fazer. Inclusive agora também estou no Instagram. Depois eu posso mostrar para vocês que às vezes eu falava com as pessoas, falavam, poxa, mas você não tem Instagram? Agora eu estou com o Instagram faz 11 meses aí. Palestra é muito longa, já teve gente que falou isso, tá? Palestra, eu gostei da sua palestra, mas é muito longa, 45 minutos, 50. Pô, mas então ouve o podcast, eu fiz para isso, 12 a 15 minutos. Mas eu não sei, eu gosto de um minutinho ali. Tô falando sério, pessoal. E não tem problema, sabe? Porque eu falei, então tá. Vou fazer um Instagram, então eu nunca tive nem pessoal. Vou fazer um Instagram, vou lá, agora eu faço Instagram, posto os Reels, a pessoa quer ouvir Espiritismo em 1 minuto, tá lá, não tem problema. Tem uma outra coisa. É a minha forma de ofertar. E tem uma outra coisa, porque quando eu abro minha página dos vídeos do YouTube, aparecem os teus vídeos do YouTube. Os longos ou os shorts? São vídeos do YouTube seus, então. Porque parece minha página comum. Então, tá aí. Porque você assistiu, daí ele viu que você assistiu, ele vai ficar te recomendando. Mas a verdade é essa, assim. Eu comecei a fazer de pouquinho. Primeiro eu fiz só em inglês. Aí as pessoas falaram, poxa, mas eu não falo inglês direito. Eu tinha feito só em inglês. Depois eu falei, não, fazer em português. Tinha colocado só no Spotify. Mas eu não tenho Spotify. Cada vez que eu ia pegando feedback, eu ia mudando. Não, então o pessoal agora tá no YouTube e no Spotify. É sério isso. Tá no YouTube, fez 1 ano, inclusive, o podcast, esse mês, em junho. Tá no YouTube e no Spotify. Aí as pessoas, é legal, mas eu não tenho muita paciência. Meu filho também não tem paciência para texto longo. Tá bom, o que é? Olha, Instagram, TikTok. TikTok eventualmente vou fazer também.
Fiz o Instagram, pessoal, é isso. Porque a minha ideia é o quê? Eu vou disseminar os vídeos. A pessoa quer consumir de uma forma, consuma um conteúdo bom, consuma um conteúdo que vai realmente fazer a pessoa refletir, tentar se melhorar. Porque não adianta a gente lutar contra a tecnologia, lutar contra as coisas. Se o pessoal jovem tá consumindo dessa forma, deixa eu ofertar algo que eu sei que tem valor verdadeiro. Finalizando aqui as duas últimas, temos ofertado conscientemente ou só aquilo que é o sobressalente? Quando nós ofertamos é que nem aquele pessoal que é no templo ofertar porque estava sobrando e para se mostrar? Ou será que nós estamos ofertando aquilo que é as duas moedinhas ali daquela viúva? E estamos deixando que fatores externos influenciem a nossa oferta. Essa aqui eu quis trazer no final, porque eu acredito que muitas vezes nós deixamos que fatores externos, por exemplo, opiniões alheias, por exemplo, medo de ser julgado, e medo de ser julgado é o quê? É um fator externo, porque eu estou achando que vão falar isso de mim, então não vou fazer. Eles estão nos influenciando naquilo que nós ofertamos? Se for esperar para agradar todo mundo, não vai fazer nada. Jesus não agradou todo mundo, quem sou eu? Quem é vocês para querer agradar todo mundo? Faz aquilo que de coração bem feito, da forma que você sabe fazer. E é isso que a gente tem a oferecer, a gente não consegue controlar o que os outros vão falar, se vão criticar, se vão achar ruim, se vão dizer que você fala meio mal, seu português não é bom, sua voz é irritante, não importa. Não importa. Não importa mesmo. Porque se eu esperar agradar todo mundo, eu vou ficar sentado ali quietinho. Então que nós pensemos nisso, nessas perguntas. O que nós temos, de que forma, como está a nossa mesa, a nossa mente, a quem nós temos, se nós estamos ofertando aquilo que nós temos que falta, na verdade, ou só aquilo que é sobressalente, e quanto que nós estamos deixando as opiniões alheias influenciarem aquilo que nós ofertamos. E com isso, então, queria agradecer meus queridos amigos aqui de San Antônio, muita paz a todos nós.